E aí, pô, você está bom? Vamos falar um pouquinho sobre testes unitários utilizando o Mockito essa semana, tá bom? Vamos passar pelas principais funções do Mockito, como é que a gente usa @mock, como é que a gente usa @injectmocks, tá? Você também pode utilizar o Mockito para trabalhar junto com o Spring JPA e fazer mock desses repositórios, tá bom? Então a gente pode testar se está realmente salvando no banco de dados, utilizando times, por exemplo. Então vamos verificar ali que ele chamou o método de save, por exemplo, uma ou duas vezes, tá? Vem comigo, vamos colocar a mão na massa. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer. Bom, povo, vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui? Eu fui lá no Spring Initializer, criei um projetinho, coloquei as seguintes dependências desse projeto. Spring Data JPA, porque eu tenho uma entidade aqui. Coloquei a parte de web também, tá? Só que a gente vai utilizar para essa demonstração aqui só a parte de JPA. O que eu fiz? Criei uma entidade chamada jornal, que a gente tem um ID, a gente tem um título, a gente tem uma data de publicação, tá bom? E os construtores, os getters e os setters. Também criei um repository, tá bom? Onde eu criei uma classe, uma query que a gente, desculpa, eu criei uma consulta que a gente vai precisar para buscar os jornais do banco de dados, tá bom? Bom, então foi por isso que eu criei essa consulta e basicamente a gente tem um servicezinho aqui que tem duas funções. Uma, ela salva o jornal, tá? Então basicamente seria ali a gente recebendo esse jornal via alguma API e persistindo isso no banco de dados, tá? E eu também criei mais uma função que basicamente o que ela faz? Ela pega e recebe uma lista de IDs e vai pegar a data de publicação desses IDs e colocar mais um dia. Então, ele simplesmente pega a data de publicação, soma um dia e adiciona nessa lista de persistir. Outra coisa que eu fiz aqui foi adicionar a biblioteca do Mockito, tá bom? Essa biblioteca em específico, tá? Mockito JUnit Jupyter, tá? Tem as dependências do JUnit aqui dentro já. A versão ela está sendo pega do Spring Boot Dependencies, tá bom? Vamos criar uns testes aqui rapidinho. Ó, teste, jornal, service, porque a gente vai testar só o service por enquanto e o que o service precisa para funcionar. Então, a gente vai testar o service e dentro do service a gente usa o repository, então a gente vai testar ele também, ok? A gente tem que aqui colocar extends with e passar Mockito extension.class. Para que isso? Para que as configurações do Mockito funcionem. Então a gente pode fazer isso aqui, ó, @mock, tá bom? Pronto, agora eu já tenho um objeto mocado de jornal repository para trabalhar com ele, tá? Essa extensão é justamente para isso, para a gente poder utilizar esses objetos dentre algumas outras coisas, tá, pessoal? Depois vocês peguem a documentação que ela faz um pouco mais de coisas que isso, tá? Só que lembra, a nossa classe jornal service, ela tem uma dependência que é de jornal repository. Então, quando eu vou fazer o teste, toda dependência de uma classe ela vira um mock se ela for uma dependência mais básica, por exemplo. Jornal repository ela não depende de ninguém, então a gente pode usar a @mock com ela, tá? E a gente faz o seguinte, @injectMocks, que eu quero colocar todos os mocks que essa classe precisa dentro dela. Então eu vou fazer isso aqui, ó, jornal service. Se a gente vir aqui em jornal service, quando a gente está utilizando injectMocks, o que vai acontecer? Essa classe ela precisa ser injetada aqui dentro. Eu tenho um mock para essa classe? Se sim, vai ser injetado um mock. No caso, a gente criou o mock um pouquinho acima, tá? Caso contrário, se eu não me engano, vai injetar null, tá? Então é uma questão que vocês têm que tomar cuidado. Bom, fora isso, JUnit da massa aqui, né? @teste. O que nós vamos testar primeiro? Vamos testar salvar o objeto no banco de dados, que é o princípio mais básico. Então aqui, public, void, não vou retornar nada. Deve salvar no banco, tá bom? Não recebe parâmetros nenhum. Vamos seguir aquela metodologia. Dado alguma coisa, tem que fazer algo, e depois que esse algo for feito, o que aconteceu? Então, give when then, tá? Então, give. O que eu preciso para executar esse teste? Se a gente vir aqui olhar, jornal service, para salvar o jornal, ele precisa receber um jornal. Então, vamos inicializar essa variável, tá? Então, jornal recebe um jornal, tá? No canal, e eu vou pegar aqui a data corrente, tá bom? Bom, isso aqui é só um dos objetos que eu preciso, porque o que eu quero fazer? Eu quero fazer jornal service.salva jornal, certo? E passar o jornal para esse objeto. Só que, vamos olhar o que o salva jornal faz. Ele chama o jornal repository e dá um ponto save, é só isso que ele faz, tá? Então, o que a gente quer testar? A gente quer testar para ver se esse método está sendo invocado, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Mockito.verify, certo? Qual que é o nosso objeto mocado que a gente quer testar? O repository, certo? Quero verificar que quando esse objeto
Eu quero verificar se esse objeto foi chamado pelo menos uma vez, porque eu tenho que garantir que se eu passei um objeto, eu tenho que ter pelo menos uma chamada do repository para salvar esse objeto, tá? E eu passo qual que é o método que ele está usando, tá, gente? Aqui é sempre o objeto que foi mocado, quantas vezes vocês querem testar, ok? Fechou parênteses aqui, ó, no verify. O método que vai ser invocado, tá? Eu já estou garantindo que esse objeto está sendo invocado pelo menos uma vez nesse método de save journal, tá? Algumas considerações aqui. Aqui no save a gente pode passar ou um argument capture, que é um objeto que vai capturar o que está sendo passado como parâmetro para aquela função, tá? Ou a gente pode fazer qualquer coisa, porque a gente não está muito interessado no que não está salvando aqui. Então, mockito.m, tá? Vamos executar isso aqui, verificar se vai dar certo. Ó, passou nosso teste bonitinho, certo? Então, o que aconteceu aqui? A gente seguiu aquele padrãozinho que eu expliquei em alguns vídeos atrás. Eu vou deixar o vídeo na descrição, ou em algum lugar aqui, na hora que eu descobrir como é que coloca card. Que a gente segue esse padrão, give, when, then, que é o que eu preciso para executar o teste, então eu tenho que inicializar isso. Quando eu chamar a minha função, eu preciso chamar ela para ser executada, o que acontece, que é o then, tá? Inclusive, isso aqui está no lugar errado. O then vem aqui, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui com o Mockito, não é só isso que ele faz, tá? Vamos criar mais um teste aqui. E o que a gente vai testar aqui agora para demonstrar algumas coisas? Eu quero demonstrar o argument capture, que é quando a gente consegue capturar o parâmetro que está sendo passado na função, tá bom? Eu quero demonstrar como que a gente faz para retornar valores em um objeto que a gente está mocado. Então, por exemplo, o jornal repository nosso aqui é um mock, tá? Então, toda vez que ele for invocado no fluxo da nossa que a gente está testando, a gente precisa retornar os valores daqueles métodos que estão sendo chamados, tá bom? Senão não vai dar dando pointer ou você vai causar um comportamento estranho porque não está retornando nada, tá? Então, para isso a gente vai utilizar o then return, tá bom? Bom, vamos pôr a mão na massa que é mais divertido. Aqui, public void dev. Ok? Seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui na função. O que ela recebe? Uma lista de IDs. Então, um list de long, porque os IDs são longs ali. Do que a gente quer passar. Quando a gente mandar executar, o que a gente espera, tá bom? Então aqui isso aqui é meu give. Tá? É só isso? Não, tem mais coisas, calma. Ó, jornada service, ponto. Altera data mais um, certo? Hoje a gente já tem a nossa lista, tá bom? O que mais que a gente precisa prover aqui dentro? Tá vendo que tem uma consulta sendo feita aqui? A gente precisa prover o resultado disso aqui, tá? Porque como isso aqui não está sendo chamado de verdade, a gente precisa falar para o teste qual que é o retorno dessa função para trabalhar. Então, o que a gente espera aqui? Quando eu chamar essa função, eu espero que pelo menos um jornal tenha sido encontrado aqui, tá? Porque eu estou passando um identificador para que nossa função execute. Então, o que vamos fazer aqui? A gente tem que passar isso. Então, isso entra na parte do give. Então, aqui, ó, mockito, ponto, when, quando o meu objeto mocado e a função do meu objeto mocado for chamada, ou seja, jornal repository.findByIDs. Aí aqui a gente pode utilizar aquilo que eu falei um pouquinho anteriormente. A gente pode fazer isso aqui, ó, mockito.n, ou seja, qualquer coisa. Ou a gente pode ser mais específico, a gente pode passar a nossa lista de IDs, tá? Passei isso, o que eu quero que retorne? Eu preciso retornar uma lista de jornais, tá? Então vamos criar essa lista de jornais aqui. Jornal. Ok? Vou criar um jornal aqui rapidinho. Como, em teoria, esse registro já está no banco de dados, então ele tem um ID. Então vou passar aqui o ID para ele, tá? Qual que é meu título? Que eu utilizei aqui em cima. Tá, curte vídeo. Ok? E o ponto now, tá bom? Vou adicionar isso na lista. Beleza.
Então, quando esse método que está mocado for chamado, eu quero que retorne a minha lista de jornais para eu trabalhar com ela, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Plus days. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a data atual menos um dia. Então, a data que vai aparecer lá no sistema é dia 3. Desculpa, é dia 2, tá? O resultado final que eu espero que seja a data de hoje, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Tem mais algum dado que eu preciso prover? Por enquanto, não, tá? A única coisa que a gente precisa interceptar depois disso aqui, é isso aqui, ó. Esse save all, a gente quer, como o nosso método não retorna nada, a gente quer garantir que os registros que estão indo para o save all realmente foram alterados a data. Como é que a gente valida isso? A gente precisa capturar esse parâmetro dessa função. O que eu falei um pouquinho lá atrás? Que a gente tem o Mockito tem um método não, uma função que chama argument matcher, que a gente consegue capturar o que está sendo passado como parâmetro nas funções. Então, a gente vai utilizar isso para fazer a validação desses registros, tá bom? Ó, fazer o seguinte aqui. Mockito.verify. Jornal repository. Quando ele estiver fazendo esse save all, tá? É onde que eu vou passar para ele o argument matcher, desculpa, o argument capture, estou falando errado. Para capturar isso, então para isso a gente tem que criar esse argumento capture primeiro. Então vamos aqui, ó. Argument capture recebe.forClass. Como esse método recebe uma lista, eu vou passar uma lista não tipada para ele, tá? Vou fazer um list.class. Quando ele chamar esse método saveAll, que a gente vai executar, vai utilizar esse argumento capture para capturar o que está sendo passado, tá bom? Olha, eu fazendo besteirinha aqui de novo, ó. Aqui é o objeto mocado que a gente vai invocar. Quantas vezes a gente quer ver se ele foi invocado? Então, que eu estou fazendo validações contínuas, tá? Estou vendo se o objeto foi invocado pelo menos uma vez. Qual que é o método que está sendo salvo lá? O save all. Aqui é onde eu vou usar o capture. Ponto capture. Que aqui eu estou falando pro Mockito, olha, quero que executa pelo menos uma vez. Se executar, captura o valor disso para mim, por favor. A gente vai fazer aqui agora, ó, argument capture.get all values, tá bom? For each, deixa eu fazer um string aqui, for each. Para cada jornal que foi alterado, eu quero realmente ver se esse jornal foi alterado, né? Persistido. Se confundir com variável. Então, ó, if ponto get esqueci disso aqui, ó, pessoal. Não preciso fazer isto. Pegar a data de publicação aqui. E eu quero checar se realmente a data foi modificada. Lembra que eu passei um dia a menos, então eu passei dia 2. Isso aqui tem que ser dia 3. Então, get tem que ser igual a 3, tá? Só que eu não vou fazer isso dentro de um if, tá? Vou fazer assertions.assert equals. Aí aqui a gente tem aquela coisinha, ó. O que está esperado? Qual que é o valor atual? O que eu espero? Que seja dia 3, certo? E é só o dia do mês que eu preciso pegar aqui, tá bom? Vamos executar isso aqui para ver se a gente fez tudo certinho. Beleza, o teste passou. Então significa que isso aqui foi invocado uma vez e a minha alteração de data, ela funcionou. Porque aqui foi dia 3, eu tinha passado o dia 2, passou pelo método, fez a soma das datas e persistiu, tá? Outra coisa que a gente poderia fazer aqui, ó, assertion equals, tá? Qual foi o tamanho dessa persistência? A gente passou um único objeto, então a gente quer que o save all tenha apenas um objeto. Então vamos aqui, argument desculpa, getValue.size. Então a gente quer que isso aqui tenha tamanho 1, porque a gente passou só um objeto.
Dá uma conferida aqui também. O teste passou. Certinho. Bom, pessoal, é isso. É uma breve introdução ao Mockito, tá? E suas funcionalidades, como @mock ou @injectmocks aqui também, tá? Existem outras formas de mocar objeto, por exemplo, você pode construir o objeto mocado na mão. A gente poderia fazer isso aqui, ó, jornal, repository, e recebe mockito.mock, jornal repository.class, tá? E isso aqui viraria seu mock para você trabalhar, tá? Então você tem essas duas maneiras. Ou você trabalha com anotações, ou você faz essas instâncias desses objetos que você vai utilizar no mock e para fazer seus testes construídos na mão, tá bom? Então, povo, por hoje era isso. Eu só queria dar uma breve explicação sobre o Mockito, como é que a gente pode utilizar ele para fazer teste, para fazer mocks, para substituir comportamentos de funções, tá bom? Mas é isso. Meu nome é Vitor Hugo e bem-vindos a Digital Bricklayer.